E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Olha, vamos direto ao ponto. Eu quero passar para você 3 dicas para você simplificar o seu entendimento do inglês. Eu vou explicar primeiro o porquê e depois eu vou diretamente para a técnica prática, que você pode terminar esse vídeo e começar a aplicar no seu dia a dia, tá? Funciona da seguinte forma. Num termo geral, a gente tem uma tendência a complicar muito as coisas. Então, por exemplo, você vai dirigir um carro. Você não fica pensando, se você dirige, por exemplo, você não fica pensando, primeiro eu entro, depois eu faço tal coisa, depois eu boto a chave na ignição, depois eu olho, ajeito o, o, ajeito os espelhos todos, né, de toda aquela coisa, o retrovisor, esse é o nome, e você não fica num processo mental de cognição de parte por parte. E aí você entra no modo automático, você simplesmente entra e dirige, você simplesmente caminha, você sobe na bicicleta e vai embora. Isso é o que eu entendo por pensar em inglês. Eu não entendo uma coisa em específico como pensar em inglês. Eu não costumo utilizar essa coisa, mas eu vejo que isso é um obstáculo, muitas vezes um complicador para que a pessoa fale inglês. Um outro complicador, uma coisa que pode piorar a performance da pessoa é ter uma crença limitante do seguinte sentido. Falar assim, eu só vou aprender inglês se eu morar fora. Eu só vou aprender inglês se eu ficar 10 anos estudando. Eu só vou... Ou então aqueles alunos que estão sempre recomeçando, né, porque eles nunca confiam no inglês que têm. Então, é muito comum, já vi isso várias vezes, a pessoa fala, não, eu tenho que começar do zero. E a pessoa já começou do zero 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, e aí ela vira uma espécie de um escravo de inglês. Como simplificar isso? Eu não vou dar uma solução para todos esses problemas, é claro, mas eu vou dar 3 orientações práticas que eu tenho certeza que pode te ajudar. A primeira delas é o seguinte, começar a perceber que a sua volta já tem muita coisa em inglês. O inglês já é parte do seu cotidiano. Eu estou vendo aqui a minha volta e tem aqui, ó, Wi-Fi, tem internet, estou aportuguesando mesmo a palavra, tem iPhone, smartphone, né? Se você for passar para a pronúncia americana, aí você tem Wi-Fi, internet, smartphone, iPhone e por aí afora. Você vai no McDonald's, né? O próprio nome já é McDonald's. Aí você entra lá, você tem Big Mac, Big Tasty, Sunday, é tudo em inglês, né? O menu já é em inglês. Você vai no shopping, olha o nome, shopping, né? Já é um nome que já está em inglês. Então, se você começar a perceber ativamente, tanto mentalmente, faça um exercício mental primeiro, comece a perceber a frequência das palavras que você vai ver que elas aparecem em inglês. É muita coisa. Então, faça esse primeiro exercício mentalmente. Depois, pega o seu caderninho e começa a anotar o que você vê à sua volta. Coloca no Google palavras do cotidiano em inglês, coloca no Google o seguinte, estrangeirismos, e comece a ver o que de fato no seu cotidiano já é inglês e dessa maneira você vai conseguir pegar ali, tomar para si aquelas palavras e você já vai ter um domínio maior sobre elas e você não vai ser aquele tipo de aluno que fala assim, não, eu não sei nada em inglês. Se você não sabe nada em inglês, é porque você nunca foi ao McDonald's, nunca pediu um Big Mac, nunca pediu um Sunday, um Top Sunday. É tudo em inglês. Ou então eu falo, não, isso é muito top. Isso é muito top. Então, assim, você já tem uma série de coisas do seu cotidiano que estão em inglês e é uma jogada muito inteligente você começar a percebê-las e trazer para si. Segundo ponto é você entender como transformar o seu português em inglês. Então eu tenho uma aula aqui no YouTube que eu recomendo que você veja, chamada Aprenda 12 mil palavras em inglês em poucos minutos, em 3 minutos, e aí eu começo a ensinar algo mais ou menos assim, que não são regras infalíveis, mas funcionam 90% das vezes, ou mais. Você pega a palavra como animal, em inglês vira animal. Natural, em inglês vira natural. Só muda a pronúncia. Escreve igualzinho, só muda a pronúncia. Você vai falar, por exemplo, nacional. Em inglês vira national. Internacional vira international. É coloquial, uma coisa cotidiana do seu dia a dia, vira colloquial e assim por diante. Outras palavras, você só tem que mudar ali a última letra ou subtrair a última letrinha e problema vira problem.
Presidente, tira o E ao final, vira president. Presente vira present. Cliente, muda um pouquinho só e vira client. E por aí afora, você tem competente vira competent, o contrário, incompetente vira incompetent e por aí vai. Informação vira information. Assista essa minha aula das 12 mil palavras e assista com afinco, anota tudo e deduza as suas próprias palavras, que aí o seu vocabulário vai crescer assim de uma maneira incrível, que você já vai pegar tudo aquilo que você vê no português e você vai passar para o inglês com excelente margem de acerto. A terceira dica é o seguinte: aquilo que você já sabe em inglês, fale. Fale, não tenha medo de falar inglês. Então, lembro que recentemente eu já fiz isso com amigos, conhecidos, alunos meus. O aluno chega para mim e fala assim: olha, professor, não sei nada de inglês, não sei nada. Aí eu penso comigo, né? Eu falo, então o cara nunca foi ao McDonald's, porque se ele vai no McDonald's, ele já sabe alguma coisa de inglês, até para entrar lá. Como é que fala o nome? Não, é McDonald's, então já está em inglês. Mas aí eu penso assim, eu falo com ele, como é que você fala oi em inglês? Aí a pessoa fala, hello. Eu falo, legal, então já sabe hello. Como é que fala meu nome é? A pessoa, muita gente sabe, my name is. Então você fala, hello. My name is Paulo. Como é que você pergunta como você está? É how are you? How are you? Você que está assistindo pode colocar esse trechinho aí, né? Então, hi, my name is Paulo. How are you? E a pessoa vai responder good, bem. E aí você pode perguntar a ela, what's your name? Qual o seu nome? What's your name? E aí você já tem umas frases legais para você começar a falar inglês. Hello, my name is Paulo. What's your name? Ou então, conforme eu falei anteriormente, hello, my name is Paulo. How are you? What's your name? Né? Mas você vê que eu estou falando uma coisa absolutamente simples em inglês, porém, que muita gente sabe, muita gente já viu por aí, mas não tem a coragem de falar. A maneira mais inteligente que eu conheço de você praticar é o seguinte, você pega uma frase, eu sei what is your name? Você chega lá e fala, pratica essa frase. Fala com alguém, faça amigo no Facebook, faça amigo em algum lugar, encontra um americano na rua, fala, hello, what's your name? E a pessoa vai falar alguma coisa e você já iniciou o diálogo. Aí você vai falar, mas professor, e depois, o que eu faço? Não se preocupe, porque você já está ocupado com o que vem em seguida. Mas é fundamental começar, porque certamente você não vai começar de maneira perfeita. Eu vou contar só uma breve história aqui para terminar, para o vídeo não ficar muito longo. Eu lembro de uma grande pianista, que foi uma das grandes professoras de piano do mundo, chamada Nadia Boulanger. E eu, inclusive, lembro de ver lá a lápide dela no cemitério em Paris, no Père Lachaise. E porque lá é comum o turismo no cemitério, né, na Europa. E eu lembro assim que ela falava, ia muito verdadeira com os alunos, assim como eu busco ser também, e muito direta, né, não fica perdendo muito tempo ali passando a mão na cabeça, não sei o quê, porque eu acredito que a gente caminha mais rapidamente quando a gente é verdadeiro. Fala, é assim, o seu inglês está bom, o seu inglês está ruim, você tem que fazer tal coisa. E ela falava que muita gente não compõe uma sinfonia, ou seja, uma sinfonia aqui, eu diria o quê? Que é um texto completo em inglês, um diálogo longo, uma longa conversa em inglês, porque tem tem vergonha, tem receio de escrever a primeira frase. Tem medo de colocar as primeiras notinhas na pauta. Então, igual tem o meu órgão ali atrás, né? Mas se eu não colocar uma notinha, se eu não começar aos poucos, eu certamente não farei uma música inteira com violinos, com naipe de metais, com alguém cantando. A mesma coisa, entendo eu, que seja o inglês. É muito comum o aluno, e eu já me peguei nessa armadilha no inglês, em outros idiomas e na vida, que você fala assim, não, eu tenho que estar tudo perfeitamente organizado, eu tenho que saber tudo de inglês para começar a falar. Eu não vejo nem a possibilidade disso acontecer. Então, se você sabe alguma coisa de inglês, ouse e arrisque-se a falar. Fale, hello,
My name is Paulo. What's your name? Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. E você que está assistindo, coloque aí nos comentários esse pequeno diálogo que eu escrevi e quem sabe vem outra pessoa, responde e você já começa ali a colocar as primeiras notinhas e já começa a se comunicar um pouquinho em inglês com o que você já sabe, que é a melhor maneira de você começar, com certeza. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.